Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Osmar Oleskovski para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Filho sábio alegrará ao seu pai, mas o homem sensato despreza sua mãe. Amém. Quero aqui só justificar aos canoenses que nos acompanham através da internet do atraso da nossa sessão no dia de hoje devido a um debate na reunião das comissões. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o primeiro secretário, o William Godoy, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem em casa, funcionários da casa, Juca Clempos, boa noite a todos. Expediente de 13/4/2021. Projeto de lei número 55 de 2021, que denomina Via Pública de Francisco Nicolau Fuch, de autoria do Edil Vilmar Sudoski. Ofício número 14 de 2021, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em resposta à indicação número 74 de 2021, de autoria do Edil Professor Osmar. Ofício número 45.851 de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em resposta ao requerimento número 72 de 2021, de autoria do Edil Vilmar Sudoski. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de lei número 100 de 2019, que altera a denominação do Parque Municipal de Exposições Agropecuário-Industrial. Projeto de lei número 50 de 2021, que autoriza a permissão de uso de bens públicos e da outras providências. Tribuna Livre, José João Clempos Júnior. Indicações. Indicação número 78 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontarque, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário do Meio Ambiente, para que seja designada a equipe de paisagismo, bem como a disponibilidade de substrato, grama, flores e plantas para o trevo da localidade do Rio dos Pardos. Indicação número 79 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontarque, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário do Meio Ambiente, para que sejam destinadas 15 mudas de árvores de sombra para o CI Santa Bárbara. Indicação número 80 de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Romer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Kátia Oliskovski Munhoz, secretária municipal de saúde, a criação de um centro de referência pós-Covid. É o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Romer. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite, Juca. Posso chamar assim, né, Juca? Tranquilo. Boa noite, demais funcionários da casa e público que nos ouve e nos assiste. A respeito da nossa indicação, né, inclusive é uma das questões que não só despertam medo e curiosidade de nós, como da população, né, saber o que vai ser o pós-Covid. A gente sabe que o Covid é uma doença severa, né? Temos casos de pessoas, inclusive entre nós, que tiveram contato com o vírus, e a gente sabe que precisa ter todo um acompanhamento posterior à doença, né? Temos pessoas que conseguiram passar pela doença e depois tiveram complicações devido à doença, e essas complicações que vieram a causar até o óbito, né? Então, o pós-Covid é uma das dúvidas e um dos maiores medos da nossa população, tanto a questão econômica quanto a questão de saúde pública. Tendo em vista que
Nós hoje temos a possibilidade de utilização tanto de fundos federais quanto estaduais para o Covid em si. Seria interessante a gente já iniciar esse estudo, né? Então, para a gente ter esse centro de referência, principalmente com a questão de fisioterapeuta e outros especialistas responsáveis por cuidar dessas pessoas que tiveram contato com o vírus e que depois vão precisar de uma atenção, digamos que mais ampla, né, do Estado, tendo em vista que eles nunca mais serão as mesmas pessoas, né? Então, vários especialistas citam isso, que as pessoas elas eram uma antes do Covid e serão outras depois do Covid. Então, a gente já, como entes públicos, a gente já tem que preparar, né? Se preparar, estudar isso, prever isso daí, para que quando a gente tiver esse pós-Covid aí, que todos nós esperamos que o pós-Covid seja amanhã, né? Mas a gente sabe que existe um longo caminho entre a vacinação, né? E depois essa recuperação física, mental e econômica, tanto das pessoas quanto das instituições, mas para que isso tenha, sim, né, espaço nessa casa de leis e discussões e que também seja levado ao executivo. Muito obrigado. Mais algum vereador? Mais nenhum inscrito, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existe vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar. Cumprimento nosso presidente, Gil Baiano, cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse momento através da TV Câmara, internautas, colaboradores da casa. Um cumprimento muito especial ao Juca Clempos, hoje estará usando essa tribuna. Boa noite a todos. A minha vinda aqui à tribuna não poderia me furtar de fazer uso dessa tribuna nesse momento, porque nós hoje estaremos votando um projeto de lei onde denomina o nosso Parque de Exposição Ouro Verde José João Clempos. Seu João, seu Clempos, como todos nós conhecemos há tantos anos, primeiro, um empresário, um amigo, um pai de família, uma pessoa amiga dos canoenses por muitos anos, e através dessa sua simpatia, através do seu desempenho e das suas qualidades, credenciou ele, ao longo dos anos, de também ser vereador desta casa, que foi nos anos de 1972, né, Juca? Foi vereador nesta casa. Nos anos 80, concorreu ao município como candidato a prefeito, se tornou-se prefeito. Foi um dos prefeitos que, naquela oportunidade, conduziu o município por 6 anos, onde houve uma alteração na legislação, onde se mudou-se as datas e se ajustou-se algumas campanhas. Eu não lembro agora para falar exatamente, mas eu tenho certeza de que naquela oportunidade ele foi prolongado o mandato em que ele exercia para 6 anos. Depois retornou novamente pela segunda vez, um segundo mandato. Homem íntegro, correto, justo, amigo. E nós, aqui nessa casa, na legislatura passada, assim que tivemos o conhecimento e que ele deixou de estar entre nós, no nosso dia a dia, entendemos os vereadores da legislação passada, do qual o nosso presidente Gil Baiano, junto comigo, fazia parte,
de denominar, então, o nosso Parque de Exposição Ouro Verde, também completando com o nome do seu João. Foi assim unânime. Acabamos não votando ele na legislatura passada, por alguns detalhes, na parte de documentos, até que demorou um pouquinho, né, Juca, para que a família trouxesse todos os documentos, que o projeto ficasse realmente completo. E nessa legislatura, eu acho que estamos todos nós tendo a grata satisfação de podermos, então, agora votar, aprovar e que possa, então, o Executivo contemplar lá, colocando uma placa com o nome do seu José João Clempes. Então, Juca, sei que ele fez tanto por Canoinhas. Corpo de Bombeiro, nós não tínhamos em Canoinhas, foi no seu mandato que foi instaurado o Corpo de Bombeiro no município de Canoinhas. A primeira FESMAT, foi ele que fez a gestão da primeira FESMAT. Enfim, foi o primeiro secretário regional na, então, ADR, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, entre tantas passagens que o senhor João teve. Então, Juca, quero fazer essa fala, e estou fazendo essa fala, em memória do seu João, em respeito à família Clempes, né, que Deus o tenha lá no lugar sagrado de muita luz, e com toda certeza ele está lá torcendo por cada um de nós. Que Deus abençoe o seu João e toda a família. Muito obrigado por essa oportunidade. Mais algum vereador inscrito? Nenhum inscrito, presidente. Nesse momento, convido o senhor José João Clempes Júnior a usar a tribuna, nosso amigo conhecido como Juca. Senhor presidente, dia, meu feito, glória de todos falecidos. Quero desejar uma boa noite às pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente Mar Marquinhos, de Vossa Excelência, os demais vereadores. É uma satisfação muito grande hoje estar aqui. Em nome da minha, vou fazer um agradecimento a todos os. Mas acho também que tem que ser lembrado que teve duas pessoas que fizeram parte desta casa. Um irmão do nosso amigo Pedro e o saudoso também vereador João Paulo. E antes da aquisição do terreno, eles conheciam a família Taborda e foram eles que ajeitaram o terreno para a compra do Parque de Exposição. Então, onde tem uma grande obra, seja ela pequena ou grande, vocês podem ter a certeza. Amanhã pode ser vocês, senhores ou senhoras, que vão fazer parte. E eles fizeram. Em nome da minha família, só venho agradecer pelo reconhecimento e aquela palavra que eu sempre digo, gratidão.
Meu pai dizia, tudo que eu faço, eu estou recebendo. O povo está me pagando. Claro que o Parque de Exposição Agroindustrial, o negócio do agro, vai ser cada vez mais ampliado no agronegócio. E umas de suas obras, ele tinha como respeito e maior, era a menina dos olhos de ouro dele, era o Corpo de Bombeiro. E hoje, cada vez que eu escuto a sirene, eu lembro, meu pai está salvando vidas, está acalmando a dor. E assim, ele cumpriu a sua missão. Um legado de trabalho, de honestidade, que são em poucas pessoas hoje políticos. Então, eu só tenho que agradecer a todos, do fundo do meu coração, e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Quero aqui lembrar que conheci o José João Clempos, ele já não era mais prefeito, né, quando eu conheci ele. Mas lembro de que quando ele era secretário do Estado e sempre gostava de conversar com o seu João e escutar as histórias do que ele construiu. Ele deixou um legado, ele deixou uma história, ele deixou um exemplo. Então hoje, nosso saudoso José João Clempos, que descansa em paz, mas deixou suas raízes aqui, o qual nós podemos usar muito dos seus exemplos, o qual ele deixou aqui. E essa homenagem lá no parque é o mínimo, mas nos nossos corações ele sempre vai estar vivo na nossa memória, do José, pela história que fez. Não é porque eu estou falando isso na presença do filho dele, mas na realidade, no que ele construiu e o pouco período tão curto que eu conheci ele, dos anos, eu pude presenciar um homem honesto, um homem correto e que fez o bem para todos. Se tem algum vereador que quer fazer uso da palavra, em nome do... Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda. Uma boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e, de uma forma muito especial, meu amigo Juca. Eu tive a grata satisfação de entrar na prefeitura, acho que foi ao mesmo tempo que o vereador Maurício Zimmermann. Quando nós entramos na prefeitura, o prefeito era o seu José. E em 2004, hoje eu ainda perguntei para o Biluquinha se era essa data, porque nós trabalhamos juntos. Em 2004, então, eu fui convidada pelo secretário Clempos para trabalhar na equipe de gabinete dele. E lá eu fiquei por mais de 2 anos, diariamente, trabalhando com este homem que eu aprendi a conhecer, que eu admirei como um pai. E das muitas histórias que o seu Clempos contava, tem 2 coisas que eu quero rapidamente lembrar. Ele sempre fazia menção, Juca, à enchente de 1983. Nas histórias sempre tinha enchente, porque foi logo após que ele assumiu, deu essa enchente, então ele tinha várias histórias. Porque foi um episódio muito sofrido, um episódio que as pessoas sofreram muito. E ele sempre contava como a prefeitura teve que se desdobrar na época para não deixar as pessoas na mão. E ele falava com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, que me despertou ainda mais esse interesse da vida pública. E outro fato que muito me chamou a atenção foi na celebração de corpo presente.
do seu Clempos. Aonde o celebrante que estava lá, o Padre Miguel, ele disse a seguinte frase: aqui está um político honesto. E ele disse mais: nos dias de hoje é muito difícil você dizer para um político que ele foi honesto e se manteve honesto a vida inteira, mas deste homem eu posso dizer isso. Eu ouvi porque eu estava lá. Essas palavras que retratou quem foi seu Clempos. E outra cena que eu não esqueço: as balas no bolso, no final da missa, distribuindo para as crianças. Então, são gestos de um homem público, um homem humilde, que nunca deixou que o fato de ser prefeito, de ser uma autoridade municipal, subisse a cabeça. Humildade e honestidade são as palavras que, para mim, marcaram a vida pública do seu José João Clempos. Aquele que eu chamei de pai por muitas vezes. E hoje, Juca, eu fico muito emocionada por esta homenagem, simples, como disse o nosso presidente, mas com certeza retrata o que nós queremos, no mínimo, passar. Este homem honesto, íntegro e que nos ensinou tantas coisas que eu vou levar para a minha vida pública. Com a palavra, vereador Osmar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, especialmente meu amigo Juca Clempos. Falar do teu pai até emociona e as vozes um pouco complicado. Mas falar também das benfeitorias que ele fez em Canoinhas, acho que é do conhecimento de todos. Mas eu queria falar um pouquinho daquele seu João Clempos, do Zé Clempos, lá da Piedade. Aquele que antes de ser vereador, antes de ser prefeito, era aquela pessoa que junto com o seu irmão Damir, montaram aquela empresa, açougue lá na Piedade, aonde com a mesma simplicidade que ele tratava as maiores autoridades, ele tratava o seu Castilho, o seu Zé Vieira, alguns exemplos, e a grande amizade que ele teve com meu irmão Pedro Ivo, que mesmo militando em partidos de oposição um ao outro, nunca deixaram de se respeitar e serem amigos. Falar do Sr. José Clempos, do Estrela Azul, do Cruzeiro, que sempre foi incentivador do esporte, e o senhor também, seguindo os passos dele, ajudou também o Pedro Ivo na construção da sede do Estrela Azul, que hoje está lá, até hoje. Mas foram seguindo ensinamentos do teu pai, e eu, no que eu participei, foi seguindo ensinamentos do meu irmão e olhando o espelho do teu pai. Falar da igreja Nossa Senhora Aparecida, onde as pessoas tinham medo de rifar um boi para a festa, o seu Clempos deu um peitaço e rifou um trator grande e chamou a dupla Tonico e Tinoco para cantar na festa. Talvez foi o maior evento, o primeiro maior evento artístico que Canoinhas teve, foi essa, porque os dois, a dupla era a mais famosa na época. E eu gostaria de falar mais dessa simplicidade, dessa humildade, dessa pessoa que nunca deixou de estender a mão a qualquer um que fosse daquele bairro. Então, o bairro Piedade hoje está lá o nosso parque de exposições, no bairro Piedade, e eu sei que ele tinha um grande carinho pelo nosso bairro, apesar de morar aqui no centro, e como quem viveu a infância, a adolescência e a juventude no bairro Piedade, só temos a agradecer a ele e eu agradecer a Deus por ter conhecido e poder um pouco me espelhar e ser um pouco do que o Sr. José Clempos é. Parabéns, Juca, pela trajetória do teu pai e por você seguir o que ele também ensinou. Que fique aí o exemplo dele para todos nós e você que já está também deixando seus próprios exemplos. Uma boa noite. Obrigado. Senhor presidente? Com a palavra, vereador Romen. Juca, eu vou
Vou me dirigir assim a você, né? Você conhece há mais tempo, né? E eu queria dizer assim, trabalhei com o seu pai, né? Não diretamente, mas indiretamente. Eu era funcionário do Colégio Agrícola quando ele era secretário, né? Eu adentrando o Colégio Agrícola, naquela época, todas as nossas tomadas de preço, tudo passava pela antiga SDR, né? Então, tive a grata satisfação de trabalhar com ele indiretamente, mas trabalhei com ele, sim. A questão dele ser um ótimo líder, né? Isso é importante se frisar, né? Que hoje em dia o mundo está carente de líderes, né? As pessoas, elas se colocam numa posição de governança, adotam o manto do totalitarismo, né? E a gente acaba obedecendo a pessoa por medo e não por respeito, né? E é o contrário do que eu tenho total certeza que os demais colegas tinham a mesma relação de respeito ao seu Clempos, né? Então isso era bem importante dizer, né? Aqui, e também a visão que ele tinha, Juca. Ele tinha uma visão tão privilegiada que hoje o município, né, debate questões que ele já tinha levantado quando era prefeito, né? A questão de tornar o próprio Parque de Exposições uma fundação. Hoje o município o executivo debate essa questão e o seu Clempos já tinha isso na época, inclusive, que fez, né? Que era algo muito grande para ser tocado pelo executivo somente, né? Então a fundação poderia captar esses recursos. Assim, ele era muito pragmático na hora de resolver as coisas, isso era bem importante de citar, então. E além de tudo, aquilo que devia ser hoje uma obrigação nossa, né? Mas que se torna um diferencial, que é a honestidade, né? Eu sempre digo que isso daí, então, quando a gente fala político honesto, daí o Brasil vê tantos exemplos negativos que a gente carrega, né, esses olhos da sociedade aí, nos julgando todos os dias, e isso é triste, né? Haja visto que para eles terem esses olhos, eles padeceram muito na mão de maus políticos, e o seu pai era uma pessoa de uma integridade, de uma honestidade que transparecia, né, ali e até ia a outras esferas. Todo mundo conhecia esse legado de honestidade dele. Me espelho muito nisso, né? Espero sair esses 4 anos daqui e dizer que realmente eu não voltei atrás em nenhuma das minhas convicções e que eu tenho mãe e mulher em casa e que eu posso chegar lá e abraçar eles e dizer que eu sou uma pessoa honesta. Então, fica aqui, meu muito obrigado, né, a todo esse legado que o seu pai trouxe para o município de Canoinhas e dizer que ele era um visionário. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer a Senhor palavra? presidente. Silmara, Fica à vontade. Levantou a mão. Boa noite, vereadores. Boa noite, nosso presidente baiano. Boa noite, as vereadoras. Também o nosso amigo Juca Clempos. Boa noite, o pessoal da casa. E boa noite a todo o público que nos assiste pelas redes sociais. Juca, não poderia, né, deixar de passar em branco, né? A nossa amizade é de muito tempo, né? Seu pai vendeu há muitos anos lá para nós, né? Sempre ele atendendo muito bem, né? Meu Deus, sempre fazendo brincadeira, né? Que nem todos eles aqui já falaram, né? Nem tem explicação, né? Que sempre foi uma pessoa mesmo, né? Nota 1000. Até a última vez que eu conversei com ele, antes dele se adoentar, foi na Cicobi, ali de Canoinhas. E ainda até conversamos sobre política. Ele perguntou para mim, eu falei para ele, ô seu José, acho que eu vou ir. Daí ele falou assim, que ele também ia. Não sei se ele tinha comentado alguma coisa com vocês, mas para mim ele falou que ele ia voltar na política. Sabe? Então o seu José só deixou sempre assim, ó, muito carinho. Até ele fazia uma brincadeira assim, quando ele chegava lá, bem no forte do inverno, que estava bem frio. A gente falava assim para ele, meu, como tá frio, né, seu José? Ele dizia assim, ó, ô Silmara, o calor da amizade aquece, sabe? Então ele, meu Deus,
Eu não pude vir no guardamento dele, mas a gente ficou assim muito sentida, né? Sempre rezou, pediu, né? Que ele está assim num bom caminho. Então era isso. Muito obrigada, Juca, também aí pela tua presença. Com a palavra o William, daí logo em seguida, pela ordem, o vereador Maurício. Juca, é com muita alegria que votarei esse projeto hoje e cumprimento em teu nome toda a tua família, Clempos, o Giovanni. Você sabe o carinho que a minha família Godoy tem pela tua família e aqui eu quero agradecer publicamente tudo que a tua família fez para a minha. Desde sempre escutava dentro da minha casa em relação da questão política do Clempos e também da questão pessoal, quanto ele era bom para a comunidade. Quero aqui citar o nome da minha avó, Noêmia de Paula Godoy, minha mãe, Júlia de Paula Godoy, meu tio Pedro Godoy. Todos, infelizmente, estão junto com o teu pai lá e tenho certeza que em algum lugar eles estão olhando por nós, mas eu tenho certeza que eles se alegrariam muito em ver esse projeto sendo votado aqui e o nome do teu pai sendo perpetuado no nosso município. Teu pai, desde sempre escutei falar das obras as quais ele fazia, da grandiosidade que era o trabalho dele, do grandioso gestor que ele era. Desde os 3 anos de idade, minha mãe me levava nos comícios, me levava em toda a questão pública, ela gostava de me envolver em relação a isso. E desde os meus 3 anos, então há 23 anos que eu escuto falar das peripécias aí do seu José João Clempos. Tudo que envolve seu nome, né? Em relação à casa natal, que meu tio contava todas as histórias lá, de quando ele trabalhou com vocês, das pranchas de boi, das pranchas de porco, de todo o trabalho que vocês faziam lá e do quanto que meu tio gostava de trabalhar com vocês e tomar um gole também. E também das questões relacionadas aí à política e tudo que o seu Clempos agregou no nosso município. Ele colocou Canoinhas no mapa das festas, da festividade, a qual atrai pessoas para cá. E hoje todos aqueles que vierem para o Parque de Exposições Ouro Verde verão o nome do teu pai ali na frente e certamente perguntarão quem que é esse homem, né, José João Clempos. E a gente vai com muita alegria e satisfação falar que foi um dos prefeitos que mais trabalhou pelo nosso município, uma pessoa pública que fez muito pelo nosso povo. Então, cumprimento a toda a tua família e esse dia de hoje tenho certeza que vai ficar marcado na família de vocês, porque é um dia que o nome do seu José João Clempos fica perpetuado no nosso município. Uma ótima noite. Com a palavra, vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, senhor Juca Clempos. Aqui pudemos ver um pouquinho da grandiosa história do seu José Clempos. Bem lembrado pela vereadora Zenilda, o seu pai foi o meu primeiro chefe dentro do Poder Executivo Municipal. Foi quem me abriu as portas para o mercado de trabalho. Foi com ele que eu tive, quando surgiram os viveiros de flores, um trabalho grandioso que era feito no município, com o menor carente, paisagismo das nossas praças, nossos jardins, nossos trevos. Então, para mim é uma satisfação enorme falar dele. Cada um aqui, com certeza, tem histórias para falar, mas um homem guerreiro, um homem, acima de tudo, honesto, mas deixou legado até nos menores. Eu tenho meus filhos pequenos, uma menininha com 9, um piá com 13, meus sobrinhos também da mesma idade. E o seu José, após as missas, ele tinha uma amizade muito grande com a minha irmã. Minha irmã trabalha no banco, a Milene, onde por muitas e muitas vezes, da ausência do seu José, nós comentávamos dele. Ele passava na casa dela, levava as balinhas, conversava. Então, um ser humano fantástico, que deixou histórias para todos
e que essa homenagem perpetue por muito tempo. Gostaria que o senhor leve nossos votos também para a sua família, e é com muito orgulho que a gente pronuncia o nome dele. Parabéns a ele. Obrigado. Mais algum vereador? Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Osmar. só para justificar que eu prometi que ia fazer isso hoje, nós tínhamos o compromisso, junto com a diretora Donação, da diretoria Donação Esporte Clube, de fazermos a votação do projeto 052 hoje. Donação é o clube que vai representar Canoinhas nas competições de futebol no estado de Santa Catarina. Participará primeiro, principalmente, da Copa Santa Catarina, onde serão 10 clubes, e desses 10 clubes, se classificar 4, os 4 primeiros serão classificados para disputar a Copa do Brasil, e quem entende futebol aí sabe da importância da Copa do Brasil. E com certeza, depois de incorporado o projeto, será transformado em Nação Canoinhas Futebol Clube e levará o nosso nome. Claro que essa casa, desde os primeiros dias, foi feito um acordo de construção das coisas e não de embate. E, a pedido das comissões, para que o Nação vai vir aqui usar o estádio municipal e uma sala, o estádio municipal nos dias de jogos, e só nos dias de jogos, e uma sala dentro do estádio municipal para fazer o seu escritório. Mas existem algumas dúvidas ainda das nossas demais componentes das comissões, e conversando com os demais colegas, nós deixaremos, vereadores, para nós votarmos na segunda-feira, mas com uma proposta de até lá nós podermos votar, fazermos 2 sessões, presidente Gil Baiano, para que esse projeto seja votado quanto antes possível, para que a gente não possa atrapalhar a sequência dos trabalhos e documental da Donação Esporte Clube junto à federação, porque a partir de junho já começa o campeonato e com certeza eu particularmente quero, eu acho que a maioria quer, que o Nação esteja em Canoinhas nos representando e nós tendo, não agora na época de pandemia, mas sim quando possível, nós podermos ir no estádio acompanhar uma partida de futebol, como já acompanhamos no CAC anteriormente, né? Acompanhar o futebol, e também nós termos a oportunidade de nossas crianças, nossos jovens que queiram ter uma oportunidade de buscar desenvolver o seu potencial e que gostem do futebol, possam ter a oportunidade de ter um centro de treinamento que possa os levar a crescer no futebol e quem sabe se tornar também um profissional. Temos a notícia hoje que Canoinhas, temos um cidadão de Canoinhas que hoje assinou nas categorias de base do Flamengo. Isso para nós é um motivo de orgulho e que quem sabe com um clube desse que vem aqui um pouco sem onerar o nosso município, possa também oportunizar tantos outros garotos que sonham em um dia ser profissional. Então a gente está pedindo para que as comissões, e a gente vai entrar em contato para tirar todas as dúvidas possíveis, mas que para segunda-feira esse projeto seja votado em 2 votações. Seria, senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Então, só para esclarecer, eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, e é que fica um pouco complicado, né, às vezes, se comprometer com terceiras pessoas a ir para votação um projeto que ainda não tinha sido debatido nas comissões e nem estar com parecer assinado, né? Então, é um trâmite que é um pouco burocrático, mas necessário que se respeite isso nas todas as casas de leis do Brasil, e aqui na nossa não é diferente. Então, só para explicar para quem assiste, que
Nós, então, debatemos esse assunto hoje nas comissões, né? Apontamos algumas situações que o próprio vereador Osmar se comprometeu a levar junto ao time Nação. Justamente essa situação, né? Que fique claro essa representatividade do município no projeto de lei e também que aponte, então, essas oportunidades aos nossos jovens canoinhenses, né? Que isso fique claro, essas contrapartidas do clube. Então, esse projeto foi amplamente discutido hoje, né? E por isso que ele ainda não foi para votação, porque não está maduro o suficiente para isso. Então, só para ficar claro, né, para quem nos assiste, que são discussões e debates necessários que acontecem internamente nessa Casa de Leis e que é fundamental para o exercício da democracia e para que quando chegue aqui os projetos de lei, cheguem da melhor forma em benefício de toda a nossa comunidade. Seria isso. Eu me comprometo já de deixar que seja colocado na pauta da ordem do dia na segunda-feira, assim com as assinaturas sendo exarados os pareceres das comissões. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 100/2019, que altera a denominação do Parque Municipal de Exposição Agropecuária-Industrial, alterar a denominação do Parque Municipal de Exposição Agropecuária-Industrial Ouro Verde para Parque Municipal de Exposição Agropecuária-Industrial Ouro Verde José João Clempos. Está em discussão? Amplamente já discutido pelos vereadores e não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 100/2019. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 050/2021, que autoriza a permissão de uso de bens públicos e da outras providências. Um subsolador, 5 aster, uma plana niveladora e uma grade aradora em favor das associações de moradores de Entre Rios e de Antagorda. Está em discussão? Amplamente já discutido no dia de ontem, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Também está aprovado em segunda e última votação o projeto 050. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária que realize a leitura. Requerimentos 088 ao 104/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Romer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e aos deputados federais da bancada catarinense, apresentando moção de apoio pela aprovação do projeto de lei 823/2021, Lei Assis Carvalho II, considerando que o projeto de lei número 823/2021 dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia Covid-19, durante o período de vigor do estado de calamidade pública no país. Considerando que o projeto de lei número 823/2021 institui o Programa de Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural, destinado a apoiar a atividade produtiva de alimentos por agricultores familiares durante o estado de calamidade pública que vier a ser definido. O programa inclui
a implementação de cisternas ou de outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos. A União transferirá R$ 2.500 em parcela única quando destinado à mulher agricultora familiar. A transferência será de R$ 3.000 para projetos com cisternas e de R$ 3.500 por unidade familiar. Considerando que o projeto de lei 823/2021 estabelece linha de crédito rural no âmbito do PRONAF, mediante projetos simplificados para a produção de alimentos para os agricultores familiares com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e que as condições do crédito envolveram juros de 1% ao ano, prazo de vencimento não inferior a 10 anos, incluídos até 5 anos de carência, limite de financiamento de até R$ 10.000 por beneficiário, rebates de 30% sobre o valor de cada parcela, quando destinadas à mulher agricultora familiar. Os financiamentos serão concedidos com taxa de juros efetiva de 0,5% ao ano, mais rebates de 50%. Considerando que o projeto de lei 823/2021 garante Programa de Aquisição de Alimentos Emergencial para a Agricultura Familiar ser operacionalizado pela CONAB, enquanto perdurarem os impactos socioeconômicos adversos decorrentes do estado de calamidade pública. As aquisições anuais do Programa de Aquisição Emergencial da Agricultura Familiar serão limitadas a R$ 5.000 por unidade familiar ou R$ 6.000 anuais por unidade familiar no caso de a beneficiária ser mulher agricultora, observando o princípio da transparência. E considerando que o projeto de lei 823/2021, Lei Assis Carvalho II, busca amenizar as dívidas rurais da agricultura familiar, a Câmara de Vereadores do município de Canoinhas, atendidas à disposição do regimento interno dessa Casa Legislativa, por meio da presente moção, vem externar o seu apoio pela aprovação do projeto de lei 823/2021. Está em discussão projeto número 088 ao 104. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda. Então, eu fui procurada pelo ex-vereador João Grem, coordenador municipal do Sindicato da Agricultura Familiar, falando dessa tramitação deste projeto de lei, então, que é de autoria de vários deputados. E em Santa Catarina, o deputado que está, então, encabeçando este projeto de lei é o deputado Pedro Uxai, deputado de Santa Catarina. Então, em síntese, ele é um projeto de incentivo por parte do governo federal aos agricultores familiares neste período difícil da pandemia. Porque nós vemos tantas famílias sendo beneficiadas com auxílio emergencial e isso é muito válido nesse momento de pandemia. Os deputados estão pensando também, e por isso propuseram esse projeto de lei para um incentivo, vereador Maurício Zimmermann, à agricultura familiar. E nós sabemos, então, que a vereadora Silmara, o vereador Maurício, o vereador Gil Baiano, tem uma aproximação muito grande também com a agricultura. Eles sabem da importância dos incentivos do governo federal para a agricultura familiar. Então, esse projeto ele prevê, tudo isso que foi lido são proposições de medidas emergenciais para, então, apoiar a agricultura familiar, para fazer um fomento emergencial de inclusão produtiva, de projetos de apoio, de geração de renda, de cisternas,
no âmbito do PRONAF, no âmbito do PAA, enfim. É um momento difícil que todas as famílias do Brasil passam. Esses deputados, então, fizeram este projeto de lei para que possa tramitar, então, nos órgãos federais, para que seja incentivado de uma forma muito próxima da realidade esses agricultores que, com certeza, estão sendo penalizados também, como tantas famílias, por esta crise que assola o Brasil por consequência da Covid-19. Então, seu João Grey, então, nos procurou, pedindo para que nós fizéssemos essa moção de apoio, e nós esperamos que esse projeto de lei seja aprovado, sim, que se torne uma lei de incentivo aos agricultores familiares. Era isso, senhor presidente. Mas algum vereador que gostaria de discutir o requerimento? Não havendo, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 088 ao 104. Requerimento 105/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando o cronograma da substituição da iluminação pelo padrão de LED, prevista pelo aumento da COSIP em nosso município. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador Rome? Na verdade, essa discussão aqui, ela não é nova na nossa casa, né? Inclusive, a última sessão que eu acompanhei ano passado, o vereador Vilmar Sudoski, inclusive, solicitou a substituição de algumas lâmpadas pelo padrão LED no distrito do Campo da Água Verde. Falo distrito, né? Não falo bairro, falo distrito, porque a gente sabe que pode ser considerado um distrito. E hoje, né, muitas pessoas nos procuram, perguntando a respeito dessa substituição das lâmpadas, porque a gente teve esse aumento, né, da COSIP, né? Então o nosso contribuinte ele está sendo onerado, e atualmente eu não possuo essa resposta de dizer, dia tal, semana tal, mês tal, vai ser substituída a tua lâmpada pelo padrão de LED. Inclusive, essas lâmpadas que nós temos atualmente, elas já não atendem mais, né, a segurança dos nossos munícipes. Vários locais sofrem com problema de iluminação, porque mesmo tendo o poste, ainda a lâmpada não consegue, né, iluminar, que garanta uma segurança dos nossos moradores. E esse é um fato que se dá de forma psicológica. Você entra numa rua que tem o LED, você vê aquela iluminação bonita e, além de tudo, a mais abrangente, né? A partir do momento que você sai de uma rua para uma que tem uma lâmpada normal, você nota essa diferença e você acaba sentindo aquela insegurança, né? Então isso é algo normal, né? Então o ser humano ele tem esse fator psicológico muito grande devido ao comparativo, e também porque nós estamos sendo onerados, né, mensalmente pela COSIP, e a gente quer saber quando que vai chegar essas lâmpadas de LED, né? E fazendo valer aquilo que a gente contribui mensalmente. Outra questão que a gente tem a trazer para esse debate aqui é que o sistema de repasse da COSIP foi modificado pela Celesc, né? Então agora a gente tem uma modificação no sistema de repasse da COSIP, então onde o município vai ter, na verdade, uma contrapartida mais rápida com a arrecadação dessa COSIP, né? Então vai continuar tendo a mesma contrapartida, mas de maneira mais rápida. E a gente pede encarecidamente para que essa resposta chegue logo, para que a gente possa dar essa resposta logo, né? Então hoje as pessoas nos perguntam, a gente não consegue dar essa resposta. Então, a partir do momento que tivermos esses cronogramas em mãos aqui, de todos nós, inclusive, porque eu arrisco a falar dos demais, mas eu tenho a certeza que todos nós já fomos
perguntados disso em algum lugar, em alguma pessoa já perguntou isso para nós. Então a gente necessita desse cronograma, né, para dar essas respostas, para que a gente não fique lavando cachorro sem sabão, né? Então a pessoa pergunta para nós, a gente tem a resposta ali na ponta da língua. Beleza, muito obrigado. Continua a discussão, o requerimento, com a palavra a vereadora Juliana. Obrigada, senhor presidente. É de extrema importância esse requerimento. Tenho certeza que, como o vereador Marcos Homer comentou, isso já deve ter sido questionado aos senhores também, né? Por conta desse aumento que, salvo qualquer equívoco, foi lá em 2018, da COSIP. E acho que é muito importante que esse cronograma venha para esta casa, que a gente possa amplamente divulgá-lo, ou até pela própria secretaria responsável, que haja divulgação desse cronograma, para que o povo possa, além de acompanhar, também possa fiscalizar e cobrar, né? Opa, tá, já passou da data aqui de trocar as lâmpadas na minha rua. Por quê? O que aconteceu? E que fique melhor informado a respeito disso. Então, acho que é de grande valia esse requerimento e que esse cronograma seja aí amplamente divulgado. Seria isso. Mais algum vereador interessado? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o requerimento 105. Requerimento 106/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Solicitam que seja encaminhado moção de parabenização ao Instituto Federal Santa Catarina, Campus Canoinhas, pela participação no 11º Simpósio de Alimentos, em especial as alunas Larissa, Mônica e Monique, que foram responsáveis pela apresentação dos trabalhos. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. A gente, todos esses eventos na área acadêmica, eu posso dizer acadêmica, né? Já que o Instituto abrange o curso técnico, então eu posso dizer acadêmica, eles estão sendo, muitos deles adiados e alguns adaptados, né? No caso desse simpósio, ele foi feito remoto, né? Então a gente teve a apresentação dessas alunas e eu me sinto como professor na obrigação de parabenizá-los. Hoje a gente temos aqui o professor Osmar, que também, além de acompanhar como gestor, acompanha a educação dentro de sala de aula. A gente sabe quanto que é difícil você ter a participação dos alunos nesse tipo de iniciativa. Hoje os alunos, tudo que passa da porta para fora, é difícil você conseguir trazer os alunos a participarem. Então, eu peço encarecidamente até que os demais colegas assinem essa parabenização para motivar, né? Inclusive, a partir do momento que a gente tirarmos as restrições aqui dessa casa, para que a gente possa trazer mais alunos que se esforçam, que correm de atrás de trabalhos, que fazem projetos, que levam o nome de Canoinhas lá para fora, que eles venham aqui e recebam essas parabenizações aqui na casa, que eles sejam evidenciados. Então isso é muito importante, né? Eu creio que a gente está cada vez diminuindo o número de jovens que são participativos nesse meio, e a gente, parabenizando eles, a gente vai estar motivando a mais alunos participarem, e quem sabe um projeto desses um dia pode virar uma realidade no nosso município. Temos tantos projetos bacanas aí que começaram numa escola e hoje, inclusive, são parte, né, da nossa vida. Então isso é muito importante a gente motivar. E quero dar mais uma vez parabéns tanto ao IFSC quanto às alunas e os demais alunos também, que sempre são participativos com esses projetos, né, de intervenção que tanto fazem importante para a vida do nosso município. Muito obrigado. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 106. Nada mais, senhor presidente.
Não havendo mais requerimento, passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Nenhum inscrito, presidente. Quero aqui agradecer a todos aqueles que nos acompanharam através da internet, os funcionários dessa casa que trabalharam para que acontecesse essa sessão, nosso amigo convidado Juca Klempus, desejar a todos vocês uma boa noite e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 19 de abril, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite.